Olá, hoje é quinta-feira e é dia de live. E eu estou aqui para conversar com vocês mais uma vez. Hoje abordando o tema os 12 passos da jovialidade. Mas enquanto as pessoas vão chegando, vamos fazer uma pequena apresentação do nosso trabalho, como sempre, né? Meu nome é Sueli Meireles, eu sou consultora, pesquisadora, professora, escritora, especialista em psicologia clínica, e o objetivo do meu trabalho nesse momento é a expansão das informações colhidas no espaço do consultório. Vocês não imaginam como é precioso o conhecimento que se adquire quando acolhemos a experiência vivida por cada amigo evolutivo. Nós vamos chamar de pacientes, porque cada um deles é agente da própria história, mas amigos evolutivos. E o nosso objetivo é justamente agora poder compartilhar isso. Então, vocês vão encontrar na descrição da live de hoje os links dos nossos blogs. Eu tenho 2 blogs na internet. Um é o blog pessoal, Sueli Meireles, onde eu escrevo artigos relacionados ao dia a dia da vida. Durante muitos anos, eu escrevi para o Jornal de Hoje, e sou muito grata aos nossos amigos, Valceir e Cristina, que me convidaram para escrever para o jornal, e me permitiram a possibilidade de escrever 300 artigos no decorrer daquele tempo. Depois disso, eu escrevi outros artigos, que, na verdade, são colocados, eles vêm quando há uma provocação através de algum acontecimento. Alguns artigos são fundamentados no próprio conhecimento da psicologia. Eu escrevo também sobre transreligiosidade, que é essa proposta do diálogo interreligioso. Escrevo sobre política não partidária, porque eu não gosto de partido, só gosto de inteiros. E aí eu falo sobre consciência, porque nós precisamos resgatar o sentido de cidadania. Falo sobre o comportamento, sobre o desenvolvimento das crianças, sobre o dia a dia da vida, de um modo geral. Um dos últimos artigos que eu escrevi, talvez vocês achem interessante, A Arte de Ser Sogra, que fala sobre esse movimento em que nós saímos, né, depois da síndrome do ninho vazio, para essa nova postura mais de consultora e não exatamente de agente da história dos nossos filhos. Esse é um aspecto importante, que a gente perceba esse movimento em que eles assumem a própria vida e nós saímos dessa função que acabamos de criar. Então, em alguns artigos, eu falo não sobre as mães aposentadas, mas sobre as mulheres aposentadas como mãe. Esse é um aspecto interessante. Vocês vão encontrar também, para quem tem interesse no estudo sobre a espiritualidade, sobre a expansão de consciência, vocês vão encontrar no blog do Carrossel de Luz, que é o nosso grupo de pesquisas noéticas, de pesquisas psicoespirituais, os capítulos da apostila. Ali nós reunimos textos sagrados de diferentes tradições, porque, como eu comentava com um amigo nosso, o pastor Noel, eu digo assim, olha, as religiões são idiomas, Deus é poliglota, e nós precisamos aprender a nos comunicar em diferentes idiomas, isso é importante. E isso justamente vai nos trazer o crescimento, a paz, essa possibilidade de que nós possamos compreender a visão do outro com respeito, com acolhimento, para que nós possamos efetivamente transformar a nossa sociedade, que tem essas 3 instâncias básicas: a família, a escola e a igreja. Se essas 3 instituições funcionarem, a nossa sociedade não vai ter problemas. Por quê? Porque a família tem a função de formar a personalidade das novas gerações. A escola tem a função de informar, de preparar para o trabalho, o lado cognitivo, a postura diante do mundo externo. E a igreja tem a função de transformar. Esses 3 fundamentos, eles são importantes para uma sociedade harmoniosa e equilibrada. Nós colocamos também no final da live o link para o nosso último livro,
linguística para mediação de conflitos. Por quê? As brigas começam dentro de cada ser humano. E quando nós resolvemos essas coisas dentro de nós, nós podemos ter uma comunicação mais afetiva e mais efetiva. E vamos perceber que quando nós mudamos a nossa comunicação, nós acabamos com a confusão, porque as brigas não acontecem pelo que se fala, mas pelo modo como se fala. O tom de voz, a expressão, a postura do corpo vão comunicar muito mais do que somente as palavras, o conjunto de palavras que nós estivermos utilizando. Então, observem que vocês têm aí alguns indicativos de artigos, de livros. A ideia é que vocês leiam, que vocês possam postar ao final de cada artigo um comentário, porque o próprio blog tem espaço para isso. E com isso vocês vão estar contribuindo para que nós possamos, para que vocês estejam nos ajudando a compartilhar essas informações que foram colhidas no espaço precioso do recolhimento de uma sala de psicoterapia no decorrer de tantos anos. E até desmistificar a própria psicoterapia, porque as pessoas tendem a dizer, eu vou lá para conversar, vai fazer a minha cabeça. E não é isso. A terapia, ela usa de conhecimentos técnicos para o resgate da sabedoria interna. Quando nós trabalhamos diretamente com os símbolos, nós temos uma leitura que nos permite identificar qual é o símbolo que precisa ser transformado para que a pessoa possa transformar a sua postura diante da vida e tornar essa vida mais leve, mais jovial. Com relação ao nosso tema de hoje, os 12 passos da jovialidade, eu gostaria de estabelecer aqui uma diferença entre juventude e jovialidade. Porque nós não podemos ser adolescentes aos 60 anos, nós não devemos, não é adequado. Por quê? Porque vai ficar dissonante. Mas qual é a diferença entre juventude e jovialidade? A juventude é cronológica. E nós vamos observar que no decorrer da vida, nós passamos por algumas fases, por algumas etapas. Então vamos entender. Juventude é quando nós estamos naquele momento de 15 anos, 20 anos, 30 anos, ganhamos longevidade, isso é juventude. Mas o que é jovialidade? É quando esse espírito de alegria é trazido para o presente. E aí vamos entender esse mistério, porque isso é muito interessante. Nós temos, no desenvolvimento da nossa história de vida, algumas passagens. De 0 a 7 anos, a formação da personalidade. De 7 a 14, a criança observa. De 14 a 21, contesta, o que muitas pessoas chamam de aborrecentes. E de 21 a 28, sedimenta a nova personalidade. Isso significa dizer que dentro de nós temos o nosso bebê, a criança que nós fomos, que foi ou não bem acolhida no nascimento e precisa ser resgatada e bem cuidada. Por que nós precisamos trazer para o presente a nossa criança? Para que nós possamos brincar. Brincar, inclusive, com as crianças lá de fora. Quantas pessoas, hoje é menos comum isso, mas quantas vezes nós vimos adultos sisudos que se aborrecem com as crianças, com o barulho das crianças, com os questionamentos das crianças, as perguntas. E quando a nossa criança interna está resolvida, está acolhida, está amada, nós vamos ter criatividade, nós vamos ter alegria, nós vamos resgatar o lúdico. E isso vai nos revitalizar. Nós não vamos voltar a ser crianças. Nós não vamos lá para o passado. Algumas pessoas, inclusive com mais idade, acreditam que ser criança é melhor. Eu digo, toda situação tem dois lados.
Tem crianças amadas, acolhidas nesse exato momento, mas tem crianças que sofrem. Então, não é verdade que ser criança é melhor do que ser adulto. É bom ser uma criança amada. E nas nossas técnicas de reprogramação, nós dizemos a parte adulta. Você adulta é no mundo a pessoa mais capaz de cuidar dessa criança. E é isso que nós precisamos fazer, isso é a técnica de reprogramação mental e regressão à infância, em que a pessoa adulta atende às necessidades emocionais da sua criança. Para quê? No sentido de que essa criança se sinta bem-vinda ao planeta, acolhida, amada, orientada. Quando nós vamos fazendo isso com a nossa criança interna, nós ganhamos criatividade, alegria de viver, simplicidade, autenticidade. O mestre dizia, vinde a minhas criancinhas. É nesse sentido. Quando nós cuidamos bem da nossa criança, nós chegamos a essa outra etapa, que é o adolescente em nós. Qual é a função da nossa parte adolescente? É a parte que questiona, que expande fronteiras, que se lança em novas situações, que aprende informática. Como nós precisamos do nosso adolescente e das nossas crianças para aprendermos informática, para que nós possamos estar navegando na internet usando essa novidade tão boa. E quando nós esvaziamos a revolta do nosso adolescente, essa revolta, essa raiva, ela se transforma em garra e impulso para a expansão. E isso é importante. E nós percebemos que nós vamos, a partir de cada situação que nós resolvemos lá atrás, nós trazemos essa força psíquica para o presente. E não é por acaso que esse agora tem um nome tão bonito, ele é um presente da vida. E muitas pessoas ficam presas às suas experiências negativas no decorrer do tempo, porque com certeza absoluta, toda situação de vida tem dois lados. Nesse mundo de dualidade, nesse grande experimento que é a vida, nós vamos ter situações que nós vamos chamar de boas e situações que nós vamos chamar de desagradáveis, de ruins, de sofridas, mas quem vai classificar somos nós. E se nós compreendermos a função de aprendizagem de cada experiência que nós passamos, nós vamos dar um novo significado. E isso vai fazer com que nós possamos, a cada dia mais e mais, viver no tempo presente. Porque o nosso organismo é uma estrutura de troca com o meio ambiente. Observem que aquilo que nós chamamos de marcas da vida são as cargas emocionais não esvaziadas, que vão fazendo sulcos, vão fazendo vínculos, vão deixando no corpo físico a marca da amargura dos pensamentos e sentimentos que não foram elaborados, que não foram resolvidos. A nossa jovialidade, na verdade, não vai depender da plástica, do botox. Por quê? Porque nós vamos estar, muitas vezes, ajeitando a forma, a parte externa. Mas como ter uma célula alegre? Como ter uma pele alegre com um coração triste? Como ser feliz com pensamentos negativos? Como ser feliz guardando as marcas dos sofrimentos? E a pergunta é, para quê? Para que nós vamos guardar das nossas memórias os retratos feios? Para quê? Para nós olharmos para aquele momento ruim e sofrermos outra vez e trazermos o sofrimento para o aqui e agora? Que utilidade tem isso? Por que então não selecionar as melhores fotos, as melhores lembranças? Criar momentos. Gente, eu costumo... Essa semana eu falava sobre isso. A vida não é romântica. A vida é evolutiva. Quem torna a vida romântica somos nós. E como é importante fazer isso. O que é tornar a vida romântica? É colocar amor nas nossas relações.
e criar momentos especiais. Por exemplo, vem aí o Natal. O que significa fazer presentes, ao invés de dizer, mas eu não tenho tantos recursos para dar presentes? O primeiro presente é a nossa presença, é o nosso convívio. O quanto nós tornamos as nossas relações mais amenas e mais agradáveis. E como nós podemos criar bons presentes, preparar bons presentes. Tem uma amiga nossa que está nos acompanhando hoje, que ela faz deliciosas geleias, bolos, e nos dá de presente com aquele paninho amarradinho, não é, Sheila? É assim, muito gostoso. Então, isso é um presente. Significa que no momento em que aquilo foi feito, havia uma lembrança. Eu vou preparar essa geleia, essa tortinha, esse doce, o que seja, para distribuir para as pessoas que eu amo. E quando nós falamos sobre os 12 passos da jovialidade, nós começamos por uma frase que está postada no nosso blog, no meu blog pessoal e também no blog do Carrossel. Primeiro passo para a jovialidade: tenha fé absoluta. E o que é essa fé absoluta? É interessante porque, de um modo geral, eu diria até que no Brasil a maioria das pessoas acredita em Deus, né? Tem uma fé, mas a ideia se é de pedir e ficar vigiando para ver se Deus cumpre. E o que nós chamamos de fé absoluta? É um sentimento, é uma percepção subjetiva de que alguma coisa vai acontecer e que nós vamos manter essa imagem, essa construção desse acontecimento até que ele se manifeste. Em teosofia, isso é o que nós chamamos de princípio da manifestação. Eu vou criar uma forma de pensamento, eu vou imaginar aquilo que é uma meta, que eu quero que aconteça. Eu vou me colocar dentro dessa situação. Eu vou também imaginar os passos que eu preciso dar para concretizar essa meta. E vou manter esse propósito, eu vou alimentar, eu vou sustentar esse propósito até que ele esteja concretizado. Muitas vezes, nós estamos numa postura tão negativa, vamos partir aqui de um ponto zero. Às vezes, nós estamos em menos 20. E aí fazemos oração, chegamos a menos 15. Não aconteceu. E aí chegamos a menos 10. Também não aconteceu. Chegamos a menos 5. Está tão difícil de acontecer. E aí nós desistimos. E faltava só mais um pedacinho para que começasse a aparecer como a sementinha da árvore que brota da terra. É esse movimento. Mas nós não esperamos que isso aconteça. Quando nós falamos em fé absoluta, é nesse sentido de que nós possamos estar, plantamos a sementinha, é o grão de mostarda, e vamos regar a sementinha a partir das nossas orações, mentalizações, transmutações, transmutar, transformar o negativo em positivo, trabalhar com os antônimos, sair daquele estado de consciência de negatividade que nos empurra para baixo, que empurra a sementinha do grão de mostarda para baixo, e nós vamos precisar regar a sementinha com as nossas orações até que ela rompa a resistência dos grãos de terra e possa começar a brotar e a se desenvolver. E isso é necessário. E muitas vezes nós desistimos um pouquinho antes do ponto zero. Até porque, se nós deixarmos passar do ponto zero e começarmos a ver o nosso grãozinho de mostarda, o nosso pé de mostarda brotando, nós vamos nos animar. Está conseguindo, as coisas estão começando a acontecer. Esse sentido de fé absoluta é essa persistência. Se cria a forma pensamento e se alimenta com sentimentos positivos. Nós temos um hábito de pensarmos no que nós não queremos. Nas coisas mais simples. Quando nós queremos que faça sol, nós pensamos, tomara que não chova. Na verdade, é o contrário.
E seria esse sentido. Fé absoluta é essa sustentação do modelo a ser concretizado, que é o que nós chamamos de princípio da precipitação, mas não é precipitação de pressa, é precipitação semelhante ao sal que colocamos na água. E aí tem uma outra citação bíblica, os discípulos são o sal da terra. E nós vamos colocar sal na água. A princípio, o sal vai se dissolver. Quando a mistura estiver saturada, o sal vai aparecer no fundo. Ou seja, as coisas vão acontecer, vão se concretizar. Então, esse é o sentido da fé absoluta. Um outro aspecto que eu estou aqui acompanhando também no blog, a segunda fala sobre o amor é: faça o que ama e ame o que faz. Gente, comida feita sem amor é horrível. Qualquer coisa. O trabalho que não se ama, no decorrer de um mês de 30 ou 31 dias, talvez só tenha, se é que seja, um dia de alegria, que é o dia do pagamento. E isso se torna uma coisa muito ruim. Nós precisamos resgatar o amor pela tarefa. Trabalhar com amor contribui para a saúde e para a jovialidade. Porque senão nós só seríamos alegres e felizes na juventude. E esse é o sentido, a jovialidade é a alegria, é a vitalidade em qualquer momento do tempo, até o último dia de escola da vida. E isso é trabalhado a cada dia em que nós vamos esvaziar em nós o negativo e vamos nos preencher com o positivo. Dentro daquela fala, mais uma vez, eu gosto de voltar aos textos sagrados, nesse sentido de fé, quando se diz assim: não permitais que o sol se ponha sobre a vossa ira, porque a raiva adoece, faz mal ao fígado, faz mal à vesícula. Nós já vimos isso, né? na live sobre o conteúdo emocional das doenças. Então, quando nós pensamos em vocação, o amor pela tarefa é o segredo do sucesso. A pessoa que faz o que ama vai para o seu trabalho com alegria. Ela não pensa assim: ah, que horror, amanhã é segunda-feira, tenho que trabalhar outra vez, que coisa desagradável. Né? Então, não é essa a ideia. Imaginem, a pessoa que ama aquilo que faz, e alguns profissionais chegaram a se tornar esses profissionais dessa área justamente porque amavam suas tarefas, seja o jogador de futebol, seja o artista, seja o compositor, o poeta. Ninguém diz: ah, que coisa horrível, vou compor uma nova música, amanhã, segunda-feira, tenho que compor no horário expediente de 8 às 5. Não é nada disso. Nós não temos... muitas vezes eu trabalho adolescentes com orientação profissional, e a preocupação que os pais têm do sucesso na carreira. Mas veja bem, não é a carreira que está dando ibope no mercado de trabalho que vai ser o modelo de realização. O que vai ser o modelo de realização em qualquer carreira é essa relação de afetividade com a tarefa desempenhada. Quem ama a psicologia vai ser um bom psicólogo, quem ama o direito vai ser um bom advogado, quem ama as formas, o desenho, a arquitetura, a engenharia, essa relação com a criação dentro de cada atividade, isso também vai contribuir para a jovialidade. Até mesmo em relação às atividades do dia a dia, nós lembramos uma coisa: que a pessoa se foque naquilo que ela ama fazer e procure terceirizar aquilo que ela não gosta de fazer. Porque outra pessoa talvez goste. Daí a importância da diversidade do ser humano. O que um não gosta de fazer, outro gosta. Por exemplo, eu gosto de arrumar armários. Algumas pessoas vão dizer: cruzes, que gosto horrível. Mas eu gosto de arrumar armários, de organizar, de tirar fora o que não serve, né? E não serve, às vezes, que eu não uso mais, mas pode ser extremamente útil para outra pessoa. E essa época do ano é importante que se faça isso, que se abra espaço para o novo
e que se faça essa transferência de utilidade, agradecendo pelo tempo em que aquilo nos foi útil, e mais do que nunca o planeta precisa que nós possamos aproveitar as coisas, que as coisas não sejam descartáveis, porque isso gera mais consumo, o planeta não aguenta. Então, o que nós não utilizamos, nós possamos compartilhar, podemos compartilhar com outras pessoas. E esse movimento de amor pela tarefa é importante nesse sentido de que o nosso dia a dia seja agradável. Quantas pessoas amam fazer comida? Quantas pessoas amam cuidar de plantas? Quantas pessoas amam costurar? E essa atividade, ela se torna prazerosa. Ou escrever, ou tocar uma música, ou construir, ou lidar com pessoas. O importante é esse chamado. Vocação vem do termo latino vocare, que quer dizer chamado. E esse chamado vem do coração. Qual é a profissão que me chama? E nesse momento eu pergunto a cada um de vocês que estão acompanhando, até onde vocês estão numa relação afetiva com o próprio trabalho? E se não estão, que procurem se movimentar nesse sentido, passo a passo. Nós compreendemos que às vezes não é fácil. É preciso um planejamento, é preciso uma estratégia para que a gente possa caminhar, às vezes até de um trabalho mais estável para um trabalho novo, mas que significa o desafio que nos faz crescer. Um outro aspecto importante para a nossa jovialidade é o exercício. Porque o exercício, ele vai ativar, inclusive no nosso cérebro, movimentos que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Pilates, por exemplo, é um excelente exercício. Quando se aprende a respirar, a alongar, a tonificar a musculatura, como é que nós vamos ter saúde se nós não cuidarmos da nossa estrutura física, da nossa possibilidade de alongamento, espreguiçar-se? Eu acho interessante, os animais, quando eles estão deitados, quando eles se levantam, eles se espreguiçam. Nós não, nós levantamos, às vezes nem encaixou, né? Nem encaixamos direito no corpo e já estamos pensando nas coisas que temos que fazer rapidamente. O André Vieira, que trabalha conosco no consultório, que é bioenergeticista e massoterapeuta, ele nos ensinou um exercício muito simples, que é o movimento de pedal de manhã na cama, fazendo 120 pedaladas, 120 movimentos que vão tonificar toda a musculatura da frente do corpo. Então, assim, existem exercícios simples, ou caminhar, a possibilidade da pessoa caminhar, e caminhar de preferência no contato com a natureza, para aqueles que moram próximo a alguma reserva, etc., que possa manter esse contato, principalmente com os elementares da natureza. Eu postei, vocês podem encontrar também, aqui eu não incluí o link do nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde tem alguns vídeos de meditação, alguns vídeos voltados para a área de educação e também as palestras que nós fazíamos no LAGE, no Lar Abrigo Amor a Jesus, aqui em Nova Friburgo. E um desses vídeos de meditação, num desses vídeos eu falo sobre os 4 elementos. Nós vamos sentar, de preferência, no contato com a natureza, sob o sol, inspirar profundamente a energia solar, porque ela nos revitaliza. Não é só a vitamina D que vai ser produzida, mas é o fortalecimento energético. O ar puro, o vento, corresponde ao nível psíquico. Então, deixar que, literalmente, a nossa mente seja arejada. O contato com a água. Quem tem a possibilidade, né, quem está à beira do mar, ou quem mora numa região que tenha rios, que se possa tomar banho, parques, etc. Inclusive, por exemplo, na beira do riacho,
deixar que as más águas vão embora. Por aquela questão que nós falamos, se nós guardamos medo, raiva, tristeza, dor, culpa, elas vão fazendo sulcos, elas vão fazendo marcas no nosso corpo. Porque existe uma coisa chamada memória morfogenética. Cada vez que nós passamos por uma situação de sofrimento e não choramos, essa tristeza vai ficar arquivada na nossa memória celular. A irritação não esvaziada vai ficar arquivada na memória celular. Ou o medo, ou a dor pela perda, a dor pela não compreensão da experiência, os sentimentos de culpa. Vamos carregar nas costas, já viram? As pessoas vão ficando curvadinhas pela sobrecarga, pela culpa. E como é preciso, né? Um dos exercícios de bioenergética é sair das minhas costas. Vamos tirar esse peso, porque o peso é como se fosse uma mochila em que nós vamos guardando memórias desagradáveis, memórias de sofrimentos, porque as memórias positivas são leves, elas não vão pesar, pelo contrário, elas vão nos revitalizar. Mas quando nós começamos a acumular sofrimento, nós vamos passar a carregar isso nas costas e vamos perceber que esse peso vai fazer uma reação de sobrecarga. Nós vamos começar a nos curvar diante do tempo, porque vamos estar acumulando uma quantidade muito grande de memórias dolorosas. Por isso é preciso esvaziar. Esse é um dos segredos da jovialidade. No decorrer de um dia, eu jogo fora, através da oração, através da transmutação, aquilo que não tem mais utilidade e repolarizo essa energia no sentido de me abrir para um novo dia, para novas experiências, para novas possíveis soluções. Um exercício muito útil em relação à jovialidade é que nós possamos a cada dia nos lembrarmos daquilo que foi bom, daquilo que foi positivo. Porque se nós fizermos isso, na verdade, nós vamos perceber que no decorrer de um dia de experiências de dualidade, muitas coisas também foram boas. Só que aquilo que nós já temos, de um modo geral, nós dizemos que já está conquistado. Nós queremos um algo mais e esquecemos de agradecer pelo que nós temos. Um outro fator importante para a jovialidade é a alimentação. Algumas pesquisas mostram o quanto a carne bovina se estraga, se deteriora no nosso organismo, no segmento digestivo, porque o nosso intestino é longo. E um segredo interessante, quanto mais um alimento levar tempo para ser preparado, menos ele será saudável. Quanto mais natural, quanto mais cru, mais esse alimento é saudável. Uma outra questão relacionada ao alimento não é só o que nós comemos, mas Jean-Yves Leloup, que é um dos nossos autores da Unipaz, ele fala sobre a importância não só do comer, mas do comungar. De que modo nós comemos? Comemos assistindo às más notícias televisivas? Comemos discutindo algum assunto polêmico? Lembramos de agradecer pelo alimento que está ali disponível à nossa mesa de um modo simples. Agradecer a quem plantou, a quem colheu, a quem preparou, e que esse alimento seja nutritivo para nós. Eu postei há uns dias atrás, compartilhei o estudo do Dr. Masaru Emoto sobre os cristais de água. Até quando nós abençoamos a água, por isso ela é usada no batismo, porque ela é purificadora. E quando nós dizemos, no simples ato de tomar água, se eu fizer isso aqui, e nesse momento disser, paz dentro de mim, paz para vocês, paz no planeta, eu vou estar fazendo com que a água tenha
um valor pacífico. Essa fala, esse poder da fala vai ser agregado às moléculas da água, porque ela é condutora de energia, de eletricidade. Todos sabem disso. Se nós nos alimentarmos com mau humor, se nós tomarmos água com mau humor, nós vamos, na verdade, nos preencher com toxinas, sem percebermos. E vamos envelhecer. Cada momento que nós fizermos isso, nós vamos estar colocando energias tóxicas dentro de nós. E como tudo é energia, como célula é energia, as nossas células vão se tornar células adoecidas, porque a nossa fala estará adoecida como resultado das nossas emoções adoecidas, como resultado dos nossos pensamentos adoecidos, e tendo como consequência ações adoecidas. E depois nós vamos dizer, poxa, mas eu vou me olhar no espelho e como eu estou abatida, envelhecida. Por quê? Porque acumulei tristeza, porque acumulei medo e todas as emoções que nós já falamos anteriormente. E é preciso que a gente possa prestar atenção no dia a dia nesse conjunto de fatores. Né? Nós citamos aqui a fé, acordar de manhã, ter um livrinho que se possa ler uma fala, uma mensagem. Pensar, o que eu amo fazer, o que eu tenho de bom para fazer hoje. Fazer o movimento com as pernas, principalmente, pela manhã, ou poder caminhar, ou fazer o pilates, ou a musculação, ou o que seja, ou a dança, ou colocar a música que ama e dançar sozinha dentro do quarto, que seja. Né? Mas é preciso que a gente possa estar cuidando desses aspectos. Então, seguindo aqui a nossa sequência, tenha fé absoluta, faça o que ama e ame o que faz. E se não amar, troque, terceirize, veja a possibilidade de não fazer o que não ama. Faça exercícios regulares, tenha uma alimentação saudável. E o quinto item é o cuidado. Cuide das pessoas, dos animais e das plantas. Então, quando nós falamos cuide das pessoas, nós estamos dizendo também cuide de si mesma. Porque é preciso. Porque às vezes eu trabalho com algumas pessoas que elas cuidam de todos e esquecem de cuidar de si. E depois elas adoecem. Então é preciso esse ponto de equilíbrio entre o cuidar de si mesma e cuidar das pessoas. Gente, é tão simples cuidar das pessoas. Nós podemos cuidar das pessoas através de um abraço, de um sorriso, de um elogio. Como é importante elogiar, porque a nossa sociedade é muito crítica. Nós sabemos criticar, mas quantas vezes admiramos alguma coisa, algum detalhe daquilo que a outra pessoa está fazendo ou dela mesma, observamos, achamos bonito e não falamos. Hoje eu entrei na papelaria, na rua do meu consultório, eles trocaram de loja, passaram para uma loja maior, e eu entrei e eu disse, poxa, como está bonita. E é isso, esse reconhecimento do que é bom. Porque a nossa cultura diz, se fez certo não fez mais do que obrigação, se fez errado precisa ser castigado. Então vamos mudar isso, vamos elogiar para que a pessoa se sinta motivada a melhorar. Isso vale para todos. Quando uma pessoa tem as suas qualidades reconhecidas, inclusive essa é a função do adulto em relação à criança, sinalizar aquilo que a criança faz de bom, que faz bem feito, que são as habilidades da criança. Isso vai construir autoestima. Por que cuidar dos animais? Hoje em dia existe uma infinidade de pesquisas que mostram o quanto o convívio com os animais faz bem ao ser humano. A própria relação afetiva e o movimento que um animalzinho de estimação, alguém compartilhou por esses dias no Face uma cena que mostra num escritório os funcionários trabalhando, sisudos, compenetrados, e de repente eles soltam cães e gatos no escritório. E as pessoas começam a rir, e chamam os bichinhos,
E essa relação? A relação do animalzinho com a criança. Tem uma infinidade de vídeos que mostra a criancinha balançando aquela haste com alguma coisa penduradinha que o animal, o gatinho principalmente, gosta de pegar. Então, distrai o gatinho, ele faz exercício, a criança também se distrai, ou as pessoas idosas. Como o convívio com os animais complementa a afetividade. Dentro da tradição indígena, os animais são considerados há séculos como membros de nossas famílias. Na nossa cultura, felizmente, isso está acabando, porque, por exemplo, os cães eram considerados cães de guarda no quintal, presos numa corrente a uma casa, como se o animal tivesse sido criado pelo plano divino para servir ao ser humano, e sem a consciência de que ele tem direito a uma existência, que ele é uma criatura de Deus e que ele merece carinho e que ele merece atenção. Essa relação do ser humano com o animal vai harmonizar os nossos instintos. Do mesmo modo que a nossa relação com as plantas vai harmonizar o nosso sistema vegetativo, que é o nosso sistema nervoso. Por isso ele tem esse nome, sistema vegetativo. O quanto olhar para a natureza, olhar para uma árvore, para a mata verde. O verde é a frequência vibracional do equilíbrio, da harmonia. Inspirar olhando para o verde traz harmonização, traz equilíbrio. A natureza nos equilibra. Colocar os pés na grama descarrega energia estática. É outro recurso que nós podemos utilizar naquele processo de meditação com os elementos da natureza. Algumas pessoas não andam descalças, algumas pessoas sequer tiram o chinelo de borracha na hora de tomar banho. Elas não descarregam energia estática e elas vão ficando tensionadas. Observe, então, que no dia a dia da vida, no próprio contato com a natureza, nós temos medicamentos, nós temos elementos de reequilibração da nossa saúde, da nossa jovialidade, porque somos um organismo de troca com o meio ambiente. E esses reinos, por exemplo, o animal absorve a negatividade do ser humano e descarrega nas plantas. E quantas vezes, vocês já ouviram falar em seca-pimenteira, quantas vezes uma pessoa entra no ambiente e ela traz uma carga de negatividade e, a partir daí, a planta murcha. Porque aquela energia, assim como no estudo do Dr. Emoto, como as palavras vão afetar a água, todo organismo vivo vai interagir com as energias do ambiente, seja a energia mental e emocional das pessoas, seja essa energia, esse campo sensorial, né? A própria energia que a pessoa emite vai afetar também os animais e também os vegetais. Um outro tópico dessa nossa fala, quando nós citamos o item 6, seja humilde e aprenda com seus erros. Gente, quando nós trabalhamos o Ho Oponopono, eu deixo sair de mim o orgulho e eu me preencho com humildade. Porque humildade significa acolhermos a nossa dimensão humana, a nossa imperfeição. Eu sou um ser humano imperfeito. Quando eu acolho esse aspecto, eu posso olhar para os meus erros e vou então me perdoar. Porque é interessante, as pessoas às vezes têm até facilidade de perdoar o outro, mas como por orgulho as pessoas têm dificuldade de perdoarem a si mesmas. E isso traz muito sofrimento e vai gerar sentimento de culpa, porque a pessoa vai dizer, mas eu não podia ter errado. E por que não podia? Vamos errar porque a vida é um experimento, nós vamos fazer algumas coisas com boa intenção e depois, passado o tempo, nós vamos perceber, como diz o ditado, que aquele lugar de boas intenções está cheio, que a nossa boa intenção, na verdade, não ajudou, acabou atrapalhando muito mais. E quando nós descobrimos isso, nós vamos simplesmente nos perdoar, porque está feito. Não temos corpo no passado,
Só temos corpo no presente. Eu vou então esvaziar, ó, eu deixo sair de mim a culpa, eu me preencho com absolvição, eu deixo sair de mim o erro, eu me preencho com acertos, mas eu vou esvaziar esse sentimento de desconforto, de remorso. Como o remorso faz mal à saúde, como o remorso a pessoa a jovialidade. Eu lembro de uma pessoa idosa da nossa família que viveu uma experiência, quando ela era adolescente, que era comum nas famílias muito extensas, ela tomava conta do irmãozinho de 3 anos. E um dia, por um acidente, ela se descuidou e o irmãozinho caiu na escada e fraturou uma vértebra da coluna. E a partir daí ele ficou aleijadinho. Como naquele tempo não havia psicoterapia, isso foi lá no início do século passado, então ficou para ela aquele sentimento de culpa tão forte que quando ela ficou idosa, ela fez o esmagamento de uma das vértebras da coluna, naquele ponto onde o irmãozinho sofreu o acidente, e ela curvou a coluna. Para vocês terem ideia de como essas memórias não elaboradas, o que nós chamamos de gestaltes em aberto, como essas experiências traumáticas vão, com o tempo, serem somatizadas, vão se transformar em marcas físicas do sofrimento que foi vivenciado. E esse movimento de liberação do passado é extremamente importante para que a pessoa possa manter a jovialidade. Então, o que faltou para essa senhora? Faltou o auto-perdão, faltou a explicação para ela, pré-adolescente, de que, na verdade, não era culpa dela, porque nas gerações passadas se dizia assim: não deu certo, quebrou, estragou, quem errou? Quem é o culpado? Então, é como se estivesse sempre se procurando colocar esse rótulo em alguém, como se isso fosse solucionar a questão. E nessa história, inclusive, nós esquecemos que a vida tem uma dimensão muito maior, muito mais profunda, que talvez explique e justifique a experiência desse menino. E nós não vamos dizer, foi castigo. Não, mas um sentido de que as coisas têm um significado. E essa culpabilização dessa irmã mais velha acabou tolhendo o desenvolvimento dela e depois virou um sintoma. Então, essa humildade e essa aprendizagem com os nossos erros através do auto-perdão é extremamente importante. Assim como o item 7, comemore seus acertos e fortaleça sua autoestima. Uma coisa importante, eu ouvi isso no seriado que eu estou assistindo, que diz assim: nos momentos de dificuldades, conte as suas bênçãos. Como é importante, porque a nossa sociedade é muito interessante, a questão do sucesso. O sucesso incomoda. Eu digo assim, olha, o bom amigo olha nos olhos, diz a verdade e suporta o sucesso. Porque o bom amigo compartilha daquilo que o outro está fazendo com amor, está fazendo bem feito, que é bom para todos. E aí estamos falando nesse sentido também sobre a inveja, porque qual é a questão? Se nós transmutamos a inveja, que é o sentimento desagradável de torcer para que o outro não dê certo. E quando nós dizemos assim, poxa, mas aquilo que o outro está fazendo é interessante, é bom, como é que eu posso também aplicar isso na minha vida? Isso é positivo, porque eu vou transformar a inveja em admiração. E vou fazer coisas que sejam boas para mim, e vou ter essa noção também no maravilhoso jardim da universidade da vida, que é a unidiversidade, que cada flor é do seu modo. E que nós não viemos ao mundo para sermos do modo do outro. Eu vim ao mundo para ser Sueli, eu só posso ser Sueli. Eu não posso ser uma outra pessoa, porque senão eu vou me distanciar do meu propósito de vida. E isso vai me fazer mal, isso vai me tornar infeliz. Porque muitas vezes nós perguntamos, por que o outro está vivendo aquela experiência? Por que o outro tem aquilo e eu não tenho? Porque não é o que eu vim fazer nesse momento.
Eu preciso de foco no propósito. E essa realização é o sentido do chamado. O que eu vim realizar na minha vida? Eu sou perfeitamente capaz de realizar aquilo que eu vim realizar na minha existência. É a vocação, é aquilo que eu amo fazer, e conforme nós vamos organizando esses aspectos, nós vamos nos despedindo daquilo que não se refere a nós, daquilo que não tem utilidade. É como arrumar armários. Por isso que eu gosto de arrumar armários. Porque nós percebemos, eu ainda vou usar, eu preciso? Não, se eu não preciso, então que eu deixe ir. E esse movimento meditativo de deixar que aquilo que não serve se vá, para esse processo de esvaziamento, para essa abertura em relação a novas oportunidades. Um outro item importante. Realize o que veio realizar na sua existência. É o item 8. Além de comemorar os acertos que vão fortalecer a minha autoestima, o meu entusiasmo, eu vou também realizar o que eu vim realizar, a missão. É como se nesse processo nós preenchêssemos um espaço vazio que é só nosso, no plano divino. Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós vamos ocupar esse ponto e vamos completar o quebra-cabeça, porque nós vamos encaixar direitinho nesse espaço que não é de ninguém. Tem o nosso formato. E muitas vezes nós queremos o formato do outro. E nós não viemos ao planeta para sermos formatados. Somos seres livres, somos projetos divinos autorrealizáveis. E vamos realizar o que nós viemos realizar. Um outro aspecto, item 9. Lembre-se de que está no planeta de passagem. Quantas vezes as pessoas se agarram às margens da ponte, esquecem desse aspecto extremamente importante, porque tudo passa. Tem uma história, que eu acho que eu já contei numa das lives, que o rei sonhou que no reino dele havia alguém que possuía o anel da felicidade. Então ele chamou os arautos e mandou que anunciassem que ele, rei, queria o anel da felicidade. E os arautos saíram percorrendo o reino, anunciando, e encontraram uma senhora idosa, jovial, alegre, satisfeita, que tinha o anel da felicidade. E ela prontamente tirou o anel do dedo, porque ela já havia aprendido a lição, e entregou para que levasse ao rei. E nele estava escrito: isso também passará. E como isso é importante, a gente se lembrar da impermanência. Quantas pessoas guardam ressentimentos de brigas, de aborrecimentos de anos passados? Ou do dia de ontem? E para que guardar? Porque passa. E por que passa? Quando nós temos a compreensão de que nós somos seres humanos imperfeitos. Se eu posso errar e posso pedir perdão ao outro pelo meu erro, por que eu não vou perdoar o outro pelo seu momento de desestabilização, pelo seu erro? Porque eventualmente eu também vou passar por isso. Eu não vou dizer que é agradável, eu não vou deixar de sinalizar, se for o caso, porque eu também vou ser espontânea. Não vou me vingar, não vou devolver, vou dar a outra face. É a polaridade positiva, não é apanhar do outro lado, mas é reagir de um outro modo. Quando nós fazemos isso, nós colocamos esse passado no seu devido lugar, que é lá atrás. Eu vou manter o passado o tempo todo estragando o meu presente. Eu não preciso fazer isso. O presente vai ficar feio, o presente precisa ser bonito, porque ele tem esse nome bonito. Outro aspecto da questão da jovialidade, dessa manutenção. Quando nós lembramos que tudo passa, que estamos aqui de passagem e vamos nos despedindo, tem um aspecto importante que é o que eu estou aqui compartilhando com vocês nesse momento. Recolha as aprendizagens da escola da vida.
eu não aprendi só com a minha vida, mas eu aprendi com a vida de todos aqueles que compartilharam comigo seus pensamentos e sentimentos. E quantas vezes a gente tem aprendizagens preciosas da experiência de vida de alguém que nós estamos acompanhando. E como a pessoa, às vezes, dá uma solução interessante para aquilo. Eu lembro de uma mãe que eu acompanhei que havia cuidado da filhinha com leucemia e a filhinha se curou. E quando eu apliquei a técnica do animal, ela trazia uma lioa dentro dela, mãe tem garra. E nesse momento, eu aplicando a técnica, tem o potencial, que é o animal, tem a cerca, que é o impedimento, e eu perguntei a ela, essa cerca tem porteira? Ela disse, claro, se o leão entrou, ele pode sair. Então foi isso que curou aquela filha. Porque se nós fazemos a doença, nós podemos fazer a saúde. E essa mãe acreditava nisso. E ela doou energia para essa filha, para esse processo de cura. E como essa doação de energia vai alimentar esse organismo nessa doença autoimune, nesse seu processo de reação e de restabelecimento do equilíbrio e da saúde. Como isso é importante. Então, recolher essas aprendizagens diante da situação difícil, porque o que me desafia me faz crescer. E quanto maior o desafio, maior o crescimento. Pensem nisso. Diante das situações, pensem assim, o que eu aprendo com essa experiência? O que está contido? Qual é a aprendizagem que eu vou acrescentar à minha bagagem que vai me tornar um ser humano mais ativo, mais forte, com mais recursos de solução, com mais estratégias. E nesse processo temos o item 11, transforme-se a cada dia numa pessoa melhor. Gente, como isso é verdadeiro. Às vezes eu olho para fotos minhas, antes da psicologia, que foi o meu divisor de águas, eu era tão séria, tão rígida. Eu fui criada assim. Então, me despedir dessa rigidez. Eu deixo sair de mim a rigidez. Eu me preencho com flexibilidade. E a flexibilidade nos permite a sabedoria da dança da vida e do contornar dos obstáculos. Nós não vamos imaginar que a vida perfeita é uma vida sem obstáculos. Não é. Nenhum de nós deixa de passar por alguma situação difícil. Mas a questão é que, diante desse desafio, quando nós perguntamos a aprendizagem, nós vamos nos transformar. Nós vamos, inclusive, desenvolver mais fé. Vamos voltar lá àquele primeiro item da fé absoluta. Eu considero que, nesse momento do planeta que nós vivemos, ou até do nosso país, dificilmente a pessoa vai conseguir atravessar sem fé, porque ela vai desistir. No meio do caminho, não vai alcançar o seu objetivo. Depois vai dizer, por que Deus fez isso? E aí eu digo, Deus não faz nada. Ele criou leis perfeitas, que estão aí, quando a gente esbarra na lei, reverbera, volta a nós o que é nosso, e nós precisamos aprender as lições da escola da vida. E vamos precisar sermos bons alunos e boas alunas até o último dia de aula. Porque tem pessoas que acham que eu já estou numa idade em que agora eu não vou aprender mais nada. Mas nós precisamos nos lembrar que nós ainda estamos na escola da vida. E que se nós formos bons alunos, nesse momento parem e recuperem a criança que você foi lá atrás, o estudante, que queria aprender determinadas coisas. Traga para o presente, estude hoje. Aprenda aquele instrumento que você queria conseguir tocar, cante no coral, cante dentro de casa, cante no banheiro, cante a vida. E resgate esse movimento de transformação, de transformar a ação linguisticamente. Eu vou mudar a minha postura diante da vida, eu vou mudar as minhas reações. E quando eu consigo fazer isso nesse exercício, eu chego a esse 12º item. Desenvolva a serenidade e prepare-se para a partida, levando desta vida o que doou de si mesmo, ou de si mesma. Assim terá valido a pena
viver. O que vocês acham disso, gente? Porque essa serenidade, depois de tantas experiências que nós passamos na vida, depois de vermos tantas sincronicidades, que são eventos simultâneos no tempo, de tantas coisas que não acontecem por acaso, dessa certeza que nós temos de que amanhã o sol irá aparecer outra vez, como já apareceu no decorrer de tantos anos da nossa existência e da história da humanidade através dos séculos. O que nos dá essa certeza? A consciência de que existe uma força maior, um princípio inteligente que rege a vida. E quando nós recolhemos essa serenidade, uma coisa importante, quem tem medo da morte tem medo da vida. O medo é um dos instrumentos de dominação da humanidade. Por isso nós temos aí seguro de vida, essas coisas todas, em função do medo impregnado na sociedade. Até os noticiários negativos têm essa função. Quanto mais medo, mais medicamentos, né? Mais as pessoas consomem, porque elas ficam estressadas. E quando nós adquirimos essa serenidade, quando nós usamos o anel da felicidade, daquela senhora idosa, daquele reino, nós nos lembramos da historinha de um palestrante, que eu também já falei isso em outra live, que ele é convidado para fazer uma palestra numa cidade, e quando as pessoas estão ali reunidas, naquele momento, começa um terremoto. E a maioria das pessoas sai correndo, e ele permanece, e aquele que convidou fica ali se sentindo na obrigação de fazer companhia, de não deixar o palestrante sozinho. E quando o tremor para e as pessoas retornam, o que convidou pergunta ao palestrante: mestre, por que você não correu? Ele diz: porque havia terremotos em outras partes da cidade também, e em outros prédios. E quantas vezes, impulsionados pelo medo, nós corremos das nossas experiências de vida, dos nossos exercícios de fé, de amor, de autenticidade, de compreensão, de aprendizagem, de consciência de que tudo na vida passa e o que importa é esse presente, que tem esse nome tão bonito. Espero que essas dicas, não sei se são dicas, se são tópicos de reflexão, que vocês nos ajudem também, com a sabedoria de vocês, a refletir sobre os 12 passos da jovialidade, para que nós possamos, ao final da escola da vida, sairmos da escola com um certificado e um diploma de que efetivamente tenhamos aprendido o que viemos aprender. Um beijo grande para vocês, uma noite abençoada, durmam com Deus.